O tema, para quem quer anotar, para quem está anotando, é a ansiedade do mundo. A ansiedade do mundo. Então vamos ler. Lucas 17, a partir do versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, há uma guerra, né? O que a gente precisa entender é que o Senhor está trazendo nesses dias, através dessa série de palavras, é luz sobre a guerra que nós enfrentamos, que nós estamos. Qual é essa guerra? É a guerra do reino das trevas contra o reino de Deus, o povo de Deus. Como que Satanás conquista, como que Satanás determina seu território, como que Satanás investe no reino dele, como que ele fortalece o reino dele? Através do mundo. Amém? E como que Deus expande, estabelece, avança no reino de Deus? Através da igreja. Então há uma luta, há uma guerra, há um desconforto entre o mundo e a igreja. Amém? Então, assim como a igreja incomoda o mundo, entende isso? Que a igreja atrapalha o mundo, a igreja desarticula Satanás, atrapalha os movimentos de Satanás, o mundo também influencia na igreja. Como? Trazendo peso, trazendo perseguição. Essa perseguição e esse peso que o mundo oferece para a igreja, na igreja primitiva acontecia de um jeito. Como que era essa guerra entre o mundo e a igreja na igreja primitiva? Era uma guerra física, sim ou não? Os caras eram perseguidos, presos e mortos, severamente. E muitas vezes com seus filhos, com as suas famílias, e não interessa se era jovem, se era mais velho. Então, a igreja era perseguida nos tempos primitivos, no começo da igreja, com perseguição física, amém? Entenda isso. Só que hoje, a perseguição que a igreja sofre nos tempos atuais, na igreja atual, não é mais uma perseguição assim. Tudo bem, irmãos, a gente ainda tem alguns lugares onde a igreja é proibida de pregar, a Bíblia é proibida de ser lida, e de essa ideologia de Deus, do reino de Deus ser pregado. Então ainda acontece mortes em alguns países, perseguição e morte. Obrigado, querido. Mas de uma forma geral, hoje nós não somos mais perseguidos por ler a Bíblia. Não é essa estratégia que Satanás usa. Porque crente, irmãos, que a gente precisa entender que crente é tipo barata. Vou beber água para você pensar nessa frase. Por quê? Quanto mais você mata um, vem 100. Negócio doido. É igual corintiano, tá amarrado. Vai dar um negócio corintiano, você pode estar onde for, tem 3 pessoas, 4 é corintiano. Não sei o que acontece, velho. Por isso que eu não arrumo briga, eu sempre falo bem deles, eu tenho medo. Então Satanás percebeu que matando, oprimindo, encarcerando, só piorava, os crentes ficavam mais fortes, eles tinham mais ânimo, mais vigor e se multiplicavam ainda mais. Então qual a estratégia que ele começou a usar, Satanás? Não vamos brigar. Você não precisa escolher entre a igreja e o mundo. Faz assim. Leva o mundo para a tua casa. Leva o mundo para o teu casamento. Leva o mundo para a criação dos seus filhos. Leva o mundo para o seu trabalho. Leva o mundo para os seus ideais, para os seus projetos. Leva o mundo para a sua agenda. Leva o mundo para as suas prioridades. Então, infelizmente, irmãos, a guerra que nós estamos enfrentando, dita por Jesus. Quem escreveu esse texto que a gente acabou de ler, quem falou essas coisas foi Jesus. Quem escreveu não, né? Mas quem falou foi ele. Mostra um outro tipo de guerra.
E eu acho interessante porque você viu, né? As pessoas casavam, se davam em casamentos, e trabalhavam, e comiam, e bebiam e tal. E assim a porta fechou, e assim as pessoas ficaram para fora, e não perceberam a urgência, não perceberam a vinda de Deus. Vocês percebem, irmãos, como é sutil? Como que com coisas cotidianas, coisas do nosso dia a dia, Satanás ele nos embaraça, nos aprisiona. Sim ou não? Ele não fala aqui que nesse tempo as pessoas estavam dadas à imoralidade, por exemplo, ao adultério, todo mundo se drogando e enchendo a cara, e todo mundo vivendo uma vida de devassa, de pecado. Não. Era no dia a dia. Então, irmãos, essas palavras que Deus tem trazido para nós, demonstra como nós precisamos estar atentos, como Satanás é sutil. Eu sou pastor de um projeto chamado GARF, Grupo de Apoio Restaurando Famílias. E a gente lida com viciados de todo tipo de dependência, todo tipo de substância, e também jogos, imoralidade, pessoas viciadas em pornografia, viciadas em comida, obesos. E sabe o que a gente percebe, querido? Que quando a pessoa se livra da droga, ela percebe que esse era o menor problema da vida dela. Que na verdade a disfunção, a droga, era só a aparência, era a pontinha do iceberg. Porque é toda uma história disfuncional por detrás disso. De mau caratismo, de indisciplina, de amor a si mesmo. Então o que a igreja precisa atentar? Povo de Deus, CQL, essa é uma palavra para nós. O mundo, Satanás, com a sua sutileza, e no dia a dia, no nosso cotidiano, tem nos influenciado e roubado o nosso tempo, as nossas prioridades. Sabe outra coisa que eu percebo? É como se o mundo estivesse em chamas. Essa manhã o Espírito Santo me acordou com esse exemplo. Quando você vai pregar, você não dorme, não come, faz nada, né? Você fica refém daquela palavra, ela fica te ministrando o tempo todo. E o Espírito Santo me acordou essa manhã com esse cenário. É como se o mundo estivesse em chamas. E nós, os cristãos, os agentes do reino de Deus, desse reino que está em expansão, a família de Deus, somos os bombeiros. Presta atenção, irmãos. E a gente acorda de manhã, ou a gente acorda de madrugada com a sirene tocando. De qual é a emergência que nós vamos socorrer? Casal brigando, não é assim? E gente querendo separar, e pessoas viciadas em drogas, que a família já não sabe mais o que fazer. Pessoas desempregadas passando necessidade, e todo tipo de problema. E quando a gente corre para socorrer as pessoas, nós que estamos atentos a isso, a esse problema, vamos e resgatamos as pessoas desses prédios, desses cenários em chamas, e trazemos ela para um lugar seguro, que é a igreja, que é a arca, amém? O que tem acontecido? Em vez de os cristãos salvarem o perdido, eles estão tentando salvar o prédio, eles estão tentando salvar a mobília, eles estão tentando salvar os celeiros, proteger a comida, olha aqui, o cara entra para salvar a vida, mas ele vê um móvel bonito, olha, e os olhos são cheios. Querido, permita que o Espírito Santo toque seu coração, para essa urgência. Há uma necessidade de uma libertação mental, uma libertação de agenda, uma libertação de prioridades que nós precisamos passar acerca dessas coisas tão sutis. Então você percebe isso? Que em vez de a gente salvar as vidas, nós estamos começando a nos preocupar em salvar o prédio, como o pastor falou, um prédio que está condenado, que é maravilhoso, que é lindo, mas está condenado. O nosso pastor tem nos ensinado isso. Então nós somos os bombeiros, e não dá tempo de salvar coisas. Escuta isso, querido. Não vai sobrar nada, não vai ficar pedra sobre pedra. A traça vai comer, o ferrugem vai comer. É a nossa urgência, o clamor é por vidas, salvar vidas. Elas são importantes, as vidas são eternas. E muitas vezes nós estamos distraídos com coisas. Em Apocalipse 9, eu não vou ler, mas só para você ter
a informação, saber de onde eu tirei essa ideia. Em Apocalipse 9, capítulo 9, versículos de 1 a 4. O autor de Apocalipse fala sobre uma estrela que vem do céu e cai na terra, vem sobre a terra, e fala sobre um domínio, fala sobre um tipo de depósito, que Satanás e seus demônios têm autoridade, ele tem poder. E ele fala sobre algo que estava por vir, por acontecer. Demônios não contados, espíritos que viriam, atuações que aconteceriam. E nós estamos diante de tudo isso, irmãos. Esse é o tempo que foi profetizado em Apocalipse. Satanás, ele mudou a estratégia, ele mudou o jeito de trabalhar. Eu sou crente há 20 anos, mais ou menos. E líder, eu lidero pessoas há uns 17 anos, eu cuido de pessoas. E eu tenho percebido, irmãos, que a guerra é outra, o discurso é outro, a mentalidade é outra. Era muito simples, você tem que romper com o mundo, a pregação no princípio era essa. E hoje ficamos cheios de dedos e preocupados, porque, eu tenho que trabalhar. Afinal de contas, quem vai pagar minhas contas? O pastor vai pagar minhas contas com esse discurso aí, com essa pregação? Que eu tenho que, não vai dar para eu trabalhar, porque vai ter encontro, porque vai ter não sei o quê, vai ter um compromisso na igreja, mas se eu não for trabalhar, quem que vai pagar minhas contas? Então, irmão, você percebe como a nossa agenda está ocupada? A gente vai falar pontualmente de cada um desses aspectos citados nesse texto. Então nós estamos em tempos onde as pessoas estão supervalorizando os cuidados dessa vida. Amém? Então hoje o maior inimigo da igreja, por mais que o pecado esteja aí solto, por mais que as pessoas estão extremamente violentas e tudo isso tem acontecido de forma terrível, nosso maior problema hoje dentro da igreja, meus irmãos, outro dado importante, Lucas 17, não foi escrito, pelo menos esses versículos, até o versículo 25, se eu não me engano, 24, Jesus estava falando com os fariseus, ele estava falando com a multidão. Mas a partir do versículo 26 que nós lemos, é isso? Isso. Jesus está falando com quem? Com os discípulos. Então você imagina que esse não é um sermão aberto. Esse não é um sermão para ser pregado numa praça pública, no mundo. Num estádio para evangelizar. Essa é uma pregação para discípulos. É uma pregação para a igreja. E olha só, irmãos, que cenário, que discurso. Por que Jesus não fala de pecado nesse discurso aí? Porque pressupõe que quem nasceu de novo não vive uma vida de pecado. Pecado é um acidente. Acontece, não deveria, a gente tem que prestar atenção, tem que vigiar para não pecar. Mas percebe o que Jesus traz aqui? As coisas do dia a dia. Por quê? Eu gosto muito de um texto do apóstolo Paulo, eu nem preparei, ele me veio agora à mente, que ele fala assim: sofre comigo, como bom soldado de Cristo. Sempre que eu posso ministrar para a minha equipe, eu lembro desse texto. Sofre comigo. Porque a gente é alistado no exército de Deus, servo do reino de Deus em expansão, não pode se envolver com os cuidados dessa vida. Por isso que um soldado, ele casa, mas como se não tivesse casado. Recebeu um telefonema, o cara tem que ir. E irmãos, ele não vai assim, poxa, queria curtir o casamento, minha família. Pensa num ânimo, cara, até que enfim chegou a hora que eu vou colocar em prática tudo que eu tenho aprendido, eu vou usar as armas, eu vou poder ir para o campo de batalha. E o cara deixa a esposa, muitas vezes grávida, e vai servir, e nem sabe se volta para casa. É assim que a Bíblia manda a gente se comportar. Então, primeiro lugar, o que o texto diz? O que vamos comer e o que vamos beber. Mas o que tem a ver isso, irmãos? Comer não é uma necessidade vital, não é? Se não comer, morre, né? Comer e beber não deveria ser uma coisa... Qual o problema em comer e beber? Então, irmãos,
Aí é que a coisa pega. Talvez você não me cumprimente depois disso que eu vou dizer, mas eu acabei de me recuperar dessa gripe, dessa Covid. Estou já há 20 dias do dia que começou os sintomas, então, teoricamente, estou bem, estou curado. Mas, queridos, você sabe que um dos sintomas, não para todo mundo, mas um dos sintomas é perda do olfato e do paladar. Quando deu 8 dias que eu não senti o gosto da comida, de todo o meu coração, de verdade, eu comecei a entrar numa depressão. Fiquei muito triste, mas de verdade mesmo. Sabe assim, eu cheguei a falar assim, caramba, meu, eu não fumo, não bebo, né? Só comer, velho. Até isso agora também vai me tirar o prazer de comer a comida. E sabe o que eu percebi, irmãos? O lugar que a comida ocupa na minha vida. Eu já sabia, desconfiava pelo meu peso. Mas aí ficou muito claro, irmãos. Eu até dei uma emagrecida e estou aproveitando, porque não sente o gosto direito. E eu estou aproveitando, agora já voltou. Pouquinho, não totalmente. Mas de verdade, irmãos, o Espírito Santo ministrou. Porque um servo de Deus, tudo é motivo, né? Para aprender. Eu me lembro um dia que a gente foi viajar e o negócio da vacina não deu certo para o Congresso de Homens. E teve que ficar, rapaz, mas quanta pregação saiu desse episódio do pastor Celso. Então tudo é motivo. Então Deus, irmãos, ministrou no meu coração. E aí outra constatação, eu descobri por que algumas pessoas que têm tendência a engordar, né, digamos assim, não engordam. Porque elas comem coisa ruim. De verdade, irmãos. Olha uma dica, sei lá, um conselho de alguém que é fitness. Você pode comer salada à vontade. Jiló, quiabo assim. Tranquilo. É ruim, irmãos. Aí os caras param de comer carne, param de comer um monte de coisa, suco sem açúcar, não sei o quê. Eu falei, gente, mas por isso que não engorda, que graça que tem tudo isso. Mas é isso. Sabe por que a gente enche a cara de comida? Porque dá prazer. Mas o foco aqui não é necessariamente o quanto a gente come, mas a importância que a gente dá para isso, para a comida. Eu me lembro de fazer um aconselhamento com uma família, isso é muito recorrente, mas eu me lembro de um caso em específico. Eu fui fazer um aconselhamento, na época essa pessoa era um discípulo, estava andando comigo, e vivia endividado, sempre com problema, devendo e tal. E aí, eu fui conversar com essa pessoa, fui na casa dele, fiz as 3 perguntas básicas. Quanto você ganha, quanto você gasta e quanto sobra. Pô, você vai ver onde que está o dinheiro, o que está acontecendo, que esse endividamento todo. Então, quanto você ganha? Tanto. Quanto você gasta? Tanto. Falei, bom, nem precisa responder a 3ª pergunta, porque já não está batendo. E aí eu falei assim, você gostaria de um conselho, de um aconselhamento financeiro? Então, eu preciso que você me fale onde que está indo o dinheiro. Você pode fazer isso? Não, tranquilo, pastor. Então eu falei, pega um caderno, senta aqui comigo e vamos conversar sobre isso. E aí começou, quanto você paga de aluguel? Não pago aluguel porque minha mãe, essa casa que eu moro é tranquilo, não preciso pagar aluguel. Maravilha, já é um gasto a menos. Quanto você paga de água, de luz, telefone, você que tem, tá, eu coloquei. Irmãos, até essas perguntas que eu tinha feito, tinha dado um valor que ainda sobrava uns R$1.000. Aí eu falei, mano, mas não era para estar sobrando. Ele falou, não, pastor, eu não acabei não. Falei, a questão é que eu gasto de compra uns R$1.500. Queridos, isso faz algum tempo já. Faz acho que uns 3 anos esse aconselhamento. R$1.500 eu nunca fiz uma compra. Eu tenho 4, nós somos em 4 que gosta de comer em casa. Nunca eu fiz uma compra. Sabe por que eu nunca fiz uma compra de R$1.500? É simples. Porque no meu orçamento não cabe R$1.500 de compra. Então eu compro o que eu posso pagar. E aí, irmãos, começou a ficar muito claro. Aí eu falei, agora acabou? Não, porque minha esposa gosta de pizza. Rapaz, sabe como que é, né? Pelo menos uma vez por semana, uma pizza. Ninguém é de ferro, né? Aí eu falei, agora acabou, né? Não, pastor,
Isso é bom. Porque você sabe que a C&A faz cartão, né? E a Marisa, a Riachuelo, a Renner. Irmão, sabe o que aconteceu? Duas coisas. Primeiro que eu fiquei desesperado com aquela situação. Que marido maluco. E eu lembrei que teve uma época na minha vida que eu vivia assim. Escravo do boleto. Meu Deus, chegou a fatura do cartão. Irmãos, eu cheguei a pagar uns 3 mil reais por mês de fatura de cartão. Só que eu não ganhava. Aliás, eu sou cabeleireiro. Tem mês que é mó bom, que você trabalha mó bem. E tem mês que não, que você trabalha pouco. Então, sabe quem que determinava a minha agenda? Presta atenção, irmãos. Sabe qual é o grande problema de gastar demais? De encher o carrinho do supermercado, aí o cara ainda usa como argumento: eu sou filho de Deus. Poxa vida, sou filho de Deus. No mínimo, comer bem, né, pastor? No mínimo. Então tem que fazer uma compra mesmo, porque, Danoninho é o mínimo, né? Eu não tive Danoninho na minha infância. Eu falei, eu também não. Só quando eu ia lá na casa da minha tia e catava lá. E ela me dava umas bolachas também, e às vezes ela não dava também. Eu pegava emprestado. Mas não tinha fartura assim, Danoninho, bolacha. Irmãos, estou aqui, você vê que eu estou bem pra caramba, velho. Super alimentado. Então você percebe, irmãos, o que começa a acontecer? Eu tinha que ficar no salão até mais tarde. Eu atendia de domingo, eu atendia qualquer hora. Por quê? Porque a fatura, o boleto. E aí eu tinha também visita para fazer. E eu tinha pessoas que eu precisava alcançar. E eu gostaria de fazer evangelismo. E eu queria alcançar pessoas e não dava. E aí vem aquelas frases, né? Sorte nas finanças, azar no ministério. Mas não é azar, irmãos. É má administração. É sutil. Sutil, irmãos. Ninguém precisa de Danoninho para viver e de negresco. Você precisa de quiabo, jiló, chuchu. Jiló não, né? Mas assim, um chuchu, uma abobrinha. Batata, cenoura, rúcula, couve, brócolis. Vocês estão entendendo, irmãos? Não, mas aí a gente quer picanha de vez em quando ainda. Quando meu pai está bem animado, ele assa umas picanhas. Te amo, pai. Vocês estão entendendo, irmãos? Qual que é a sutileza? Qual o problema de comer, pastor? Não, o problema não é a comida. O problema é ter o coração na comida. O problema é a válvula de escape. Sabe assim? Eu já trabalhei o dia inteiro, o mês inteiro, eu também estou cansado. Quer saber, hoje eu vou me dar o direito de comprar o que eu quiser comprar. Tudo bem, você pode se dar o direito de colocar tudo no carrinho. Mas isso vai comprometer a sua vida. Sempre que eu me reúno com meus discípulos, e principalmente com os homens, eu pergunto para eles: como que está a sua agenda? Por quê, irmãos? Porque a agenda demonstra para mim como que é a vida deles. Não preciso perguntar quantas visitas eles fizeram, é isso daí. Quantas pessoas eles têm para levar para UV, esse tipo de coisa. Não, é a agenda. Está com uma agenda de visita, você está com uma agenda de evangelismo, você está com uma agenda de estar em comunhão, então eu sei o resultado disso. Mas tem gente que vive tendo que trabalhar. Irmãos, olha, eu vou te falar a verdade, eu sei o teu coração. Eu sei que você quer fazer a obra. Eu acredito em você. Quando há uma guerra no teu coração, um desespero, poxa vida, eu quero fazer a obra, pastor, mas é que eu tenho que trabalhar, eu sou pobre. Eu sou milionário. É uma questão de prioridades. Talvez o mundo tenha entrado no teus celeiros. Encheram a sua casa de comida, mas não é a sua realidade. Viva conforme a sua realidade. Coma conforme a sua realidade. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida.
Sabe qual é o problema? Necessidade versus propósito. Esse é o problema. Comida e bebida é o quê? Como eu falei, necessidade vital. Faz assim com a mão. Essa é a posição de alguém que vive de necessidade. É assim. Quem vive de necessidade está sempre assim. Por isso que necessidade e propósito não combinam. Porque ou você está precisando, ou você tem para oferecer. Você nunca vai conseguir orar por ninguém, abençoar ninguém, conquistar ninguém, expandir o reino de Deus assim. É assim que se conquista. É assim, ó. É ungindo, é abençoando, colocando a mão, tirando. Isso é uma prisão, queridos. É uma prisão, a prisão da necessidade. Tira isso da sua vida essa noite, essa tarde. Você não precisa comprar tudo. Seu filho não precisa de todas essas bolachas que dizem por aí que precisa. Faz fígado frito com cebola. Isso ninguém quer. É mó bom, velho. Você está ouvindo, meu irmão? Amado, isso é com todo o carinho de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito para você. E você nunca vai ser feliz enquanto você não fluir nesse propósito. Nós não seremos felizes. Então saia das amarras e embaraços do gasto excessivo. É sutil. Faça um pacto com Deus, irmãos. Eu fiz um pacto com Deus há alguns anos, de não ter mais cartão de crédito, não ter fatura para pagar. Eu precisava de um milagre nessa área. Eu quero te encorajar. Hoje vai ser um dia especial de oferta. Porque Deus falou isso no meu coração, não é? Porque não é emoção, não. Eu fui num congresso de homens, irmãos, e eu devia 10 mil reais de fatura. 10 mil reais. Isso estava me consumindo. E eu fui para um congresso de homens, e um homem de Deus falou, Deus vai fazer um milagre. Eu falei, eita meu Deus, só esse sermão de milagre financeiro. Nunca acontece comigo isso aí, é igual rifa. Eu nunca ganho isso aí. Milagre financeiro. Eu vou lá, levanto a mão, dou cambalhota e nada. Mas eu senti tocado, eu senti que era para mim, Deus estava falando comigo, eu não tinha nada, irmãos. Eu fui para esse congresso porque pagaram minha passagem, pagaram meu hotel, pagaram minha estadia, pagaram minha comida, meu táxi. Fui totalmente abençoado. Lá na Colômbia. E aí o homem de Deus estava pregando e eu falei, meu Deus, eu preciso ofertar alguma coisa. Eu olhei para o meu iPad e falei, de novo? Poxa, eu já dei um, agora... Mas eu ia dar. E aí eu olhei de novo, olhei para o meu pulso, e eu tinha um relógio que eu tinha ganhado. E eu nunca tinha tido um relógio daquele, eu era tão feliz com aquele relógio. Você vê que hoje em dia... E aí eu falei, amém, mas quer saber, meu, eu vou ofertar. Eu creio que essa palavra é para mim, eu vou semear nessa palavra. E levei, irmãos, quando eu cheguei em casa, eu recebi uma bênção. Uma semana depois desse congresso, me chamaram para conversar. Quanto você deve no cartão de crédito? Falei, não sei. Então vamos fazer esse cálculo. Falei, tem certeza? Calculei 10 mil reais. Estava tudo pago, irmãos, não devia nada, nunca paguei mínimo. Porque eu era escravo daquilo lá e eu era um bom servo. Pensa num servo bom, era eu. Eu era muito fiel ao cartão. Porque eu precisava dele o mês que vem. Então eu falava, eu tenho que ser fiel a ele. Era meu Deus. E aí eu pagava e estava apertado e sempre ficando desesperado e mal-humorado e estressado. E aí fiz as contas. A pessoa falou assim para mim, Deus mandou eu pagar a sua dívida. Eu falei, você está brincando? Sim, Deus me mandou pagar toda essa fatura. Você vai sair daqui sem dívida, com uma condição. O mesmo Deus falou que é para você não ter mais cartão de crédito. Naqueles dias, Deus estava me separando, irmãos, com um coração pastoral que eu nunca tinha experimentado antes. Ser íntegro, ser bem-humorado, ser leve. Porque como que eu vou pastorear se eu estou preso no boleto, se o meu Senhor não deixa eu pastorear? Porque eu estava sendo servo de Mamon, e ele estava cobrando tudo de mim.
E quando Deus começou a me tocar, Ele falou, filho, você precisa se livrar de tudo isso, para você poder voar, para você poder fluir, visitar as pessoas, ser uma bênção. Eu falei, Senhor, mas eu não vejo possibilidade. Aconteceu isso, irmãos. E foi uma das maiores libertações da minha vida. Imagina, eu saí de um mês com 3 mil reais de cartão para pagar e no outro não tinha nada. Pensa num cara feliz. Sabe, pessoal da minha equipe, aquelas pregações, aquela alegria. Mentira. Era isso também. Estava muito feliz. Porque saiu um peso das minhas costas, irmãos. Por isso que eu digo que eu sei o que você passa. Mas se livre disso. Quem é o teu Deus? Ah, é Jesus, pastor. Mas você trabalha mais para Ele ou mais para Mamon? É mais para o reino ou mais para fatura e boleto? Porque, irmãos, você sabe que com o tempo, negócio de palavra bonita, de promessa, a gente vai ficando meio vacinado assim. Os caras falam pra caramba, irmãos. Prometem uns negócios. Não, pastor, vou te abençoar, vou não sei o quê, tamo junto, e não sei o que tem. E, geralmente quem fala muito, irmão, são os que menos fazem. Então assim, não é isso. É na prática mesmo, na tua vida, hoje, agora, analisa. Nós estamos em tempos, esses tempos de pandemia, irmãos, eles revelaram muita coisa. Muitos crentes desesperados financeiramente. Por quê? Porque estão todos endividados. Irmãos, não melhorou nada para mim. Aliás, por um lado até melhorou, falar a verdade assim. Porque o salão estava tudo fechado e eu estava trabalhando. Então um monte de gente foi lá fazer cabelo comigo. Então, por um lado até melhorou, mas também não piorou. Por quê? Porque eu não tenho dívida. Não estou tudo endividado, não estou atolado em dívida. Então eu tinha paz. Eu tinha horário na minha agenda para ir abençoar alguém. Para falar assim, vai ficar tudo bem, o Senhor está com você. Porque se você está estressado, endividado, como que você tem essa paz, esse equilíbrio para ministrar as pessoas? Não tem. Meu irmão falou, você vai ver, mano, pregar antes do louvor, e esse tipo de palavra você vai ver a cara das pessoas. Veja que és profeta. Então, irmãos, como vocês podem ver, eu não estou raquítico e nem nu. Então dá para viver uma vida simples, se alimentar. Sabe o que eu faço? Eu sei quais são os melhores sacolões, aqueles que tem aquelas embalagens de R$1. Mano, eu sei, de R$2. E aí eu compro as frutas para fazer suco. E aí eu pego aquelas embalagens de legumes. E sempre tem, irmãos. Não, mas você está falando aí porque você tem dinheiro. Irmãos, não é isso. Deus não me deu muito dinheiro, mas Ele deu sabedoria. E sabedoria vale mais do que dinheiro. Eu estou melhor hoje ganhando menos do que antes, quando eu ganhava muito. Muito melhor. Então dá sim. E isso é bênção, isso é governar, sujeitar, dominar a terra. E não ser governado por ela. Você sabe algo que me intriga, para fechar essa questão da comida? E para o segundo tópico. Que Deus colocou Adão e Eva. Se eu não falar do Éden, não estou pregando. Deus colocou Adão e Eva no jardim, amém? E deu o que para eles? Tudo. Tudo, irmãos, não faltava nada. Eles tinham tudo que eles precisavam. E qual foi o elemento que conduziu eles para o pecado? A comida, velho. Não, porque Eva viu um bonitão lá e acabou caindo na lábia do Ivo. Não, só para Adão e Eva, Ivo, essas paradas. É, porque tem o Ivo, né? Tem nada a ver, Ivo, não é pessoal, não. Você é mó bonitão, poderia ser, mas... Vocês entendem, irmãos? Que não foi no adultério que eles caíram, que não foi, ele não roubou, ele não matou ninguém. Qual foi? Por onde que Satanás pegou? Comida, velho. E não pense que eu estou arrumando um pretexto para usar esse versículo aqui para caber. Não, irmãos, foi isso mesmo. Ela olhou e viu que era bom.
Fala para a pessoa que está do seu lado assim, meio longe assim. Tem coisa que Deus fala sim. Tem coisa que Deus fala não. E quando Ele fala sim, é sim. E quando Ele fala não, é não. Tão simples. Pois é, só isso. Só esse probleminha. E pela comida, irmãos. Algo tão sutil. O que tem de mais eu comer esse fruto? Qual o problema de eu ir lá e comprar essa blusa que eu gostei? A gente vai falar de investimento. De comprar. Qual o problema, pastor? Ué? Então. Sabe como se chama isso? Ansiedade do mundo. Você sabe qual que é o assunto do crente? Onde a gente vai comer hoje? O que tem para comer? O que tem para comer? Irmãos, a gente não fala entre salmos e cânticos. A gente fala entre cardápios. Menu. Sim ou não? Irmãos, presta atenção no que eu estou dizendo. É simples. Essas coisas, os cuidados dessa vida estão ocupando a nossa vida. Ocupando os nossos pensamentos e planos, e agenda e dinheiro. Entende isso? O prédio está pegando fogo e a gente está perguntando, o que tem para comer? O mundo afundando, as pessoas morrendo. E nossa pergunta, mas vai ter sobremesa? Dá para passar a carne no fogo o mundo está queimando, a gente põe uma carne. Tem que dar uma quebrada, irmãos, porque está sério o assunto. Jesus falando do fermento dos fariseus, os caras falando assim, eita, você pegou o pão? Jesus está com fome, mano. Que ninguém pegou o pão. Tipo assim, irmãos, achando que Jesus estava preocupado com isso. Um assunto sério, os caras falando de comida. É muito sutil. Mas eu declaro em nome de Jesus que esse é um tempo onde o Espírito Santo vai nos curar. Há um mundo para conquistar, irmãos. Há um reino para estabelecer. A verdade é mais um reino para estabelecer do que um mundo para conquistar, porque não dá para conquistar esse mundo. Ele está condenado. É um reino para estabelecer. Sabe qual é a fúria de Satanás contra nós? Ele perdeu a autoridade. E aonde a gente chega, sai! Aí ele sai e vai para outro lugar. Aí a gente chega, sai! E assim ele fica doido. Por quê, irmãos? Antes ele tinha autoridade. Mas quando Jesus morre, e ele ressurge, ele renasce, ressuscita, o que ele declara? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra e debaixo da terra. Por isso, vão e façam discípulos. Porque, irmãos, não dava para fazer discípulo. Porque a autoridade estava com o capeta. Mas agora nós temos autoridade para fazer discípulo. Deus não fez a comida como propósito final. Primeiro ele criou a comida, depois o ser humano. Se ele tivesse feito a comida depois, a motivação seria a comida. Você entende isso? A gente não vive para comer, a gente come para viver. Então cuide, irmãos, disso. E eu não estou falando de comer só com gordo, não. Porque tem uns magros, velho, que... Nós vamos conversar sobre isso, Senhor. Chegar aí, vou querer saber. Tem uns caras que não é possível não, velho. Não engorda, mas, mano, eu acho que essa comida que o magro come vem para mim. Essa que é a tendência. Eu tenho tendência, é um negócio que puxa assim. Segundo lugar, outra arma que Satanás usa para enfraquecer os cristãos, que tem consumido nossa vida. Casar e dar-se
em casamento. Pastor, não é possível não. O projeto principal de Deus, o propósito principal de Deus não é o casamento? Sim e não. Qual o propósito principal de Deus? Estabelecer o reino dele. Aí é que está. Sim, se o seu casamento estabelece o reino de Deus. E não se o propósito é se casar por se casar. Esse é o grande problema, irmãos. Eu sei que pode parecer isso esquisito, pode até dar polêmica. Mas o propósito, o casamento serve o propósito. É assim, essa é a ordem. O casamento serve o propósito. O casamento não é um propósito em si mesmo. Por isso as pessoas estão tristes. Porque se casar fosse propósito, toda essa galera que se casou aí estava feliz da vida. Mas eles não estão. Por quê? Porque em si mesmo não é propósito. Agora, para o propósito, rapaz, o casamento é a maior arma de todas. E você sabe o que me assusta? Falando sobre isso. Uma galera na minha equipe que vai casar, isso não é indireto, irmão, porque eu sou bem direto, quando precisa eu mando bala. Mas você sabe o que me preocupa? A gente vê as pessoas se casando por aí, vai vendo. E é uns casamentos de Hollywood, um negócio, irmãos, astronômico. Pessoas gastam milhões. É um dinheiro, é um negócio absurdo. E aí nós, povo de Deus, em vez de olhar para isso como bobagem, como vaidade, entra no coração. Não, eu tenho que ter um casamento pelo menos igual ao do fulano. Às vezes você não fala isso para ninguém. Você fala para você mesmo. É a pior ministração que tem, irmãos. É a que a gente ministra para nós mesmos. Depois a gente sai ministrando para os outros. E aí, não entra na minha cabeça, irmãos, me desculpa, assim, eu respeito você. Mas eu estou aqui dando um recado do reino, porque tá essa lista aqui não fui eu que fiz. De comer, beber, trabalhar, casar e vestir. Foi Jesus que fez essa lista. E não é uma lista de pecado necessariamente. É uma lista de necessidade. E uma característica de quem vive no reino é que vive por propósito, como eu já falei. Aí a pessoa gasta 20 mil, 30 mil no casamento e anda a pé? Ô meu querido, por favor, será que eu estou loucão, que eu estou ficando velho? E já começa a falar essas coisas, porque é uma característica. Eu tenho uns fios brancos na barba, mas... Para mim não faz sentido isso, velho. Gasta 30 mil no casamento e vai pagar aluguel? Você sabia que esse dinheiro dá para dar entrada, irmãos, num apartamentinho? Você pode conversar com um monte de gente que vende apartamento aqui. E é um roubo tão grande que você tem que pagar essa festa até quando? Até o dia do casamento. Então você percebe, irmãos, que normalmente em 12 meses você junta a entrada do seu apartamento. Aí vive a vida inteira, como eu falei, irmãos, em vez de viver em paz, leve assim, por que não pagar aluguel, irmãos? Eu estou já 17 anos pagando aluguel. E não é porque eu fiz festa de 20 mil não, viu? Foi um pão com, sei lá, carne louca meu casamento. Nem lembro, acho que foi, né? As pessoas vão reclamar mesmo, então vou gastar pouco. Porque eu valorizo muito mais, irmãos, a vida do reino. E na vida do reino, querido, é o que eu vou falar, o que eu falei para o meu filho, quando começou a pandemia. E era aniversário do Nicolas. E, irmãos, pensa no mano que ficou bolado. Desculpa, filho, não estou te expondo não, é só para... Vai ajudar aqui, né? Mano, ele ficou bravo. Mas justo agora esse negócio desse vírus, meu. Porque ele tinha, pela primeira vez, ele tinha organizado toda a festa dele, com churrasco e tudo, estava super feliz. E eu falei para ele, filho, você é lindo, inteligente, gente boa pra caramba. Qualquer dia que você quiser fazer uma festa, aqui na CQL, mano, vai ter uma lista. Vai ter gente que não cabe.
Então não se preocupe em ter um dia para a sua festa. Todo dia é dia de festa. Todo dia para nós é um dia de festa. O coraçãozinho dele ficou em paz, ele enxugou as lágrimas. Aí eu já dei um migué, aproveitei e falei, pensa bem, meu, você nem convidou todos os seus amigos? Organizando melhor, com mais tempo? Você pode chamar seus amigos da escola e evangelizar todo mundo? Ele já saiu de lá anotando, não, então eu vou chamar o fulano e vou chamar todo mundo. Mas você percebe, irmãos, como isso estava roubando a alegria do coraçãozinho dele. E muitas vezes pagar essa festa e gastar esse dinheiro todo para esse dia tão sonhado do seu casamento, irmãos, gasta no casamento das bodas do Cordeiro, investe nesse casamento, é nesse lugar que você tem que investir. E manter sua veste limpa para encontrar com o amado. É roubo. Isso é roubo, é sutil. Vai entrando na nossa mente assim, não, mas eu tenho que fazer. Um sonho, pastor. Você não sabe como que é sonho de mulher? Normalmente os homens falam assim, então, eu até... E sabe como é que é, né, pastor? Eu quero casar. Então eu tenho que ser um cara agora que não erra. Depois que casa a gente mostra a verdade. Mas por enquanto eu tenho que fingir que eu apoio tudo. Irmãos, pensa numa briga que eu acho que até seria boa, uma discussão. Não vamos gastar esse valor. Então não caso. Então, aí já é uma opção sua. Você escolhe. Agora, você vai fazer todo esse cenário mentiroso, porque isso não é verdade. Você não tem 30 mil disponível, 40, sei lá quanto, para gastar no casamento. Sabe a primeira coisa que eu aprendi com o meu pastor? Entrega os seus sonhos, os seus planos para Deus. Se Ele quiser, irmão, se de repente vir alguém presentear, se a coisa acontecer, né, não, Vini? De vez em quando acontece os milagres, velho, as coisas vão aparecendo. Da hora, aí você faz festa, manda bala. Mas do contrário, irmãos, toma cuidado. Escuta o conselho do Espírito Santo. Porque enquanto você estiver se matando para trabalhar, para pagar essa festa de casamento absurda, pode ser que a porta da arca feche. Porque é o que está lá na Bíblia, não estou inventando, não estou fazendo apelo. É o que está dizendo o texto. O que a mulher de Ló, o que aconteceu com ela? Ela era tão apegada às coisas que ficou lá, que ela ficou desesperada, que estava indo embora e não ia pegar nada. Deixa eu te falar uma coisa. No reino de Deus, não entra nada que é do mundo. Não entra. No reino de Deus nós somos pobres, cegos e nus. Nós vestimos Jesus, enxergamos através dos olhos de Jesus e vivemos a vida de Jesus. Por isso que às vezes a vida da igreja, ela não agrada, principalmente de uma igreja como a nossa, algumas pessoas. Porque a gente não vai fazer apelo para você ficar vaidosão aí, ficar numa presa no mundão. Você quer ter um carrão? Tenha. Mas tenha dinheiro para pagar IPVA também. Esses dias eu estava vendo um carro melhor. Dava para eu comprar. Mas eu fiquei pensando, e a hora que chegar o IPVA desse trem? Se quebra o farol, mano, lascou, já era. Então você entende, irmãos? Como um homem de Deus, uma mulher de Deus, associa a vida, faz planos. Primeiro lugar, reino e justiça. Sabe o que é reino e justiça? É as bases do trono de Deus. Justiça e retidão. Justiça e santidade são as bases do trono de Deus. Sabe o que é justiça? A vontade de Deus. A gente acha, mas o que justiça? Estava conversando com o pastor Denis, falando sobre isso. Uma grande dificuldade de viver a vida do reino é essa. Que a gente quer a nossa justiça. Mas, irmãos, no reino de Deus, a justiça é dele. E o que é justiça? A justiça de Deus? A vontade de Deus. É justo quando ele fala que é justo. Fala para a pessoa que está do seu lado, viva uma vida simples.
Isso é evangelho de verdade, viu, irmãos? Ainda dentro dessa questão de se casar, um casamento disfuncional gera uma família disfuncional, sim ou não? E aí o que acontece com uma família disfuncional? Pai e mãe disfuncional, filhos disfuncionais. E aí, tamanha falta de identidade, irmãos. Me desculpa se você entrou nessa brincadeira, não é nada pessoal, porque é sutil, como eu falei. Talvez você não tenha intenção, maldade nenhuma. Mas, irmãos, não passou pela minha cabeça, por Deus, querer me ver mulher, velho. Sim, isso não passou em nenhum momento pela minha cabeça, mudar minha foto no perfil para me ver mulher. Isso para mim, irmãos, é a coisa mais bizarra, assim. Não sei, pode ser machismo, não sei. Eu fiquei até feliz depois, por pensar assim. Mas, irmãos, que negócio esquisito é esse? Poxa, papai fez você homem. Papai fez você mulher. E isso é a coisa mais linda, mais incrível. Você é uma obra-prima de Deus. Querendo se ver de outro jeito. Falta de identidade. Outra coisa que acontece, jovens mergulhados na imoralidade. Uma casa disfuncional gera filhos vazios. Vazio, irmãos. E aí qualquer proposta de Satanás, eles abraçam. Pornografia, fornicação, drogas, jogos. Isso aqui é o vício de muita gente. Você imagina o tanto de visita. Quantas vezes você leria a Bíblia se você não tivesse celular? E fosse uma pessoa interessada em ler a Bíblia e em fazer visita. Imagina. São horas, horas e horas vidrado assim, ó. Principalmente os homens, que a mulher ela vai ver detalhe assim, porque ela é detalhista, né? O homem você fala, o que você está vendo? A internet. E fica lá, irmão, mas muito tempo passando assim, os feeds e vendo sei lá o quê, e TikTok. Ah, toma vergonha, rapaz. Disfunção. Sabe outra coisa que acontece num lar disfuncional? Presta atenção, irmãos. E esse é o cenário que mais atrapalha a expansão do reino de Deus. É o resultado de uma família disfuncional. Pessoas tão vazias, tão desocupadas e tão ensimesmadas que não aceitam a correção dos pais. Irmãos, filho dá problema? Ah, mas nasceu no berço evangélico. Eu acho mó legal isso. Eu fico imaginando você ir na loja comprar um berço evangélico. Você me vê um El Shaddai? Eu não sei, o suribicanta tá mais legal. Então a pessoa, irmãos, isso é uma bênção. A pessoa vai na igreja, isso é muito bom. Mas você tem que ensinar, papai, mamãe. Dá trabalho, tem que sentar junto, tem que pôr a mão na cabeça. É jejum, é oração. Chega da escola e arranca os capirotos que entrou na escola. Sai de casa, você reveste a armadura, enche do Espírito Santo. É um trabalho árduo. Mas os pais estão muito ocupados com todas essas outras coisas que eu falei. Lembrando, dentro da igreja, não estou pregando para ímpio. Estão muito ocupados, às vezes até com o ministério mesmo. Que abandonam suas famílias, seus filhos. E aí, irmãos, eles não obedecem, porque eles não honram, eles não te veem como uma figura de paternidade. E aí sabe o que acontece? Esse tipo de igreja que a gente está vendo hoje. Assim está errado! Nunca mais volta aqui. Vai embora da igreja. Por quê? Não aprendeu a aceitar a correção dentro de casa? Vai aceitar do pastor? Vai aceitar do líder? Não vai. Sobre vestir. Terceiro lugar, por onde Satanás nos ocupa.
Já passou muito meu tempo, eu não sei, irmãos, o que acontece. A hora ela não vai com a minha cara. Pessoa compra um tênis de R$600, escuta, de 1.000. E o sofá tá tudo rasgado. Você senta, você entra nele assim, vai lá para dentro. É outra dimensão. É a Nárnia. Mas o tênis tá bonito para sair pro rolê, para fazer uma média. iPhone de R$1.000. Aí o cara tira uma foto assim, a parede, atrás, sem reboco. iPhone 11. Vaidade, irmãos. Padrões mundanos. Tenha um celular que cabe no seu bolso, não de tamanho. Que custa um valor que você consiga pagar. E presta atenção, as irmãs, eu não sei se é só na minha casa, de vez em quando acontece isso. Não, eu não tenho roupa para ir no culto. Aí eu falo assim, guarda-roupa, irmãos, o fundo estourou assim, sabe? As gavetas afundou. Não tenho roupa para ir no culto. Aí eu fico pensando, Deus do céu, tá, como que não tem roupa, velho? Irmãos, eu tenho 2 filhos adolescentes, eles têm uns grupos de WhatsApp que só a conversa deles vale mais que meu carro. Não, o Jordan não sei o quê, o Nike, Adidas, e você fala, meu Deus, é muito dinheiro. Aí os caras saem um belo dia aí, tropeçam, não sei o quê, fura aquele negócio, aquele valor todo. Eu falo, meu Deus, furou R$1.000. Porque assim, na cabeça do pai de família é assim, né? Você não está saindo com chinelo, você está saindo com R$30 no pé. É assim, tudo é assim. É R$60, se pudesse ver, a cabeça de um homem seria assim. 60, 80. É assim, a gente vê uns dinheiro andando assim. Aí cai ketchup, meu Deus, sujou, R$80. Não é assim, meninos, pai de família? Então, irmãos, isso é vaidade. Vestimento é vaidade. Usa o que dá para usar, amém, irmãos? Porque, de novo, enche de dívida para viver uma vida de mentira e fica preso nessas coisas. 4º e último lugar. Compram e vendam. Irmãos, eu poderia gastar horas, aliás, em todos esses tópicos e horas o tempo todo, porque eu falo muito. Sabe o que fez Satanás ser expulso do céu? Sabe no que ele é bom? Comércio. Pensa num maluco bom. Engana, mente, tenha, compre, faça. Você precisa. Aquilo fica na cabeça assim. Eu preciso. Compre batom, compre. Comércio. E aí, irmão, você vê isso dentro da igreja. Os caras se enfiam num negócio de pirâmide. Aí sabe que os irmãos, tudo pobre, tadinho, falam, não, vou dar uma oportunidade para você. É só você vender isso aqui, que aí você vai sair desse estágio, vai para esse estágio, aí você vai ganhar, quando você estiver nesse nível, você vai ganhar a maior grana sem fazer nada. Hã? Sem fazer nada? Ah, isso aí não é de Deus, não. Digno é o trabalhador do seu salário. Mas pela ganância, irmãos. E lá no fundo, todo mundo tem um desejo de se dar bem. Adão. Desejo adâmico. Eu tenho que me dar bem. E aí, para se dar bem, engana, mente. Comércio. E é um jogo, viu, irmãos? A gente vê as pessoas, os caras que investem muito dinheiro, que vivem... É nó, igualzinho droga, assim, você vê no mesmo olhar, assim. Vou vender, vou... E tem umas técnicas, né? Que você joga para o universo, já viu isso? Vendedor. Vai comprar, vai assinar o cheque, ou chegar lá, o cara vai... Você é mandinga, rapaz. Vai dar certo. Não, meu, vai vender um produto de qualidade, quer vender bem? Vende uma coisa boa, que aí você vai vender bem. Você quer enganar os outros, irmãos? Toma cuidado, presta atenção. Gente que entra na igreja e se aproveita dos irmãos, da mão de obra dos irmãos para pagar mixaria. Toma cuidado. Não, que você sabe fazer tal coisa, estou precisando. Irmãos, a gente aprendeu com o nosso pastor, pagar. Eu troco muito serviço, eu sou cabeleireiro, mas eu tento ser o mais justo possível.
para que saia bom para todo mundo. Então toma cuidado com o comércio. Eu vejo gente enfiada no trabalho que fala que não consegue servir a Deus. Presta atenção. Trabalha, porque precisa, né, pagar, lógico, aquela TV de 60 e tralalá polegadas, você precisa pagar aquela cama que traz café para você de manhã, sai um braço da cama e... Sei, um negócio doido. A gente busca um conforto absurdo, surreal. Aí trabalha, fala assim, não, pastor, um dia eu vou ser igual os pastores. Também não vou fazer nada, e aí vou servir a Deus. Como é que é? Não, eu vou ter tempo mesmo, quando eu for pastor, quando eu for integral. Queridos, anota isso, porque é uma verdade. Se você não consegue dar 1 hora para Deus, você acha que Ele vai te dar 24 horas? A gente é fiel no pouco e Ele dá muito. E sabe, irmãos, eu sou pastor de mercado. Eu sou pastor e tenho o meu trabalho. E para mim é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu amo ser pastor de mercado. Eu amo. Porque meu púlpito está lá no meu salão, e lá eu prego, lá eu unjo as pessoas, lá eu expulso demônios, eu curo enfermos em nome de Jesus, eu trabalho a expansão do reino lá no meu salão. Eu tenho um púlpito de segunda, de terça a sábado, não só de domingo, porque está cheio de gente que tem púlpito no domingo, mas não faz mais nada a semana inteira. E isso é para nós, irmãos, não é para os outros não, para você olhar teu coração. Se você tem muito amor, se você gosta de ficar trabalhando, sabe qual que é o problema do trabalho, irmãos? Para encerrar esse assunto de comprar e vender, sabe qual que é o problema? Confiança. Trabalha, e por quê? Porque eu vou ter dinheiro na conta, eu vou ter uma grana para entrar, aí sim, aí eu vou conseguir, por quê? Confia no dinheiro. Crente que confia no dinheiro, você vai ver os apóstolos abrindo mão, eles tiveram prejuízo muito. Esse negócio de com Deus a gente não perde, é só vantagem, é só a gente só se dá bem, irmão. Sim e não, é verdade, a gente se dá bem para a eternidade, para o reino, mas vai perder. A Bíblia fala em Filipenses 4:5, se eu não me engano, tende em vós o mesmo sentimento que teve também em Cristo Jesus. O sentimento de rei. Não. Sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Mas se humilhou, se esvaziou, e mesmo na forma de homem serviu a todos. Isso ninguém quer, ter o mesmo sentimento que Jesus. No mundo você é medido pelo que você tem. No reino, pelo que você renunciou. No mundo o teu valor está nos seus bens, nas suas posses. No reino o teu valor está na tua renúncia. Essa é a medida de valor do reino. Quem perder, está ganhando. Quem quer ganhar, vai perder. Solução. Filipenses 5:8. Tende em vós o mesmo sentimento que teve também em Cristo. Não tem mais tempo, então vamos lá. Como que eu faço então para me livrar dos embaraços desse mundo, pastor? Aí, tá vendo, Denis? Eu coloquei até uns tópicos, velho. Pus conclusão e tudo. Caramba, estou muito feliz. Primeiro lugar, fala para a pessoa que está do seu lado assim. Desapega. Solta. Larga. Com o mundo, irmãos, tem outro jeito. Tem outro jeito com o mundo. Tem que largar. É uma separação. Não tem jeito. Tem que divorciar. Tem que separar. Então esse é o primeiro lugar. Lucas 17:31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios na casa, tendo o quê? Suas coisas. Não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Então deixe os mortos com os seus mortos.
deixa o mundo com seu mundanismo. Nós não. Nós valorizamos muito mais as pessoas do que as coisas. Amém? Nós não salvamos prédio, nós salvamos vidas. Nós não salvamos móveis, não salvamos comida, não salvamos roupa, salvamos pessoas. E a ela nós nos dedicamos. Eu acho um absurdo gente que quando chove não sai com o carro. Precisa carregar um negócio. No meu carro vai 4 pessoas, irmão, no meu vai 12. Lógico, se for pertinho, se eu pegar na rua, também não vou viajar porque é ilegal, né? Mas meu carro me serve, eu não sirvo ele. Imagina, eu escravo do meu carro? Ah, não, irmãos. Ele é para me servir. E aí estraga tudo mesmo, vai tudo embora. Bandeja, mola, pivô, o eixo cai. É o Exu, né? O Exu cai. Mano, você tá andando, de repente, o carro rebaixa. O eixo. Gastou tudo. Então nós estamos no mundo, irmãos. Nós vamos usar o mundo? Claro, a gente usa as coisas do mundo, mas nosso coração não está no mundo. 1 Coríntios 7, 29 a 32. Irmãos, isso é o que eu quero dizer, apóstolo Paulo. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas, não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas desse mundo não devem se apegar a elas, pois esse mundo, como o conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações dessa vida. Que conselho, hein, meu? Você sabe, irmãos, um dia, bem no começo do meu ministério, eu tive um aconselhamento com o pastor Rairini, velho. E é aquela fase, irmão, você está apaixonadão assim, e toda fase de estar apaixonado é bom, viu? Mas sim, você está meio... Você sai com o caderno, assim, você encontra o mendigo na rua, ele fala uma frase, você fala, peraí que eu vou anotar. Sabe assim, uma sede de dar certo, de vencer. E aí o pastor falou, filho, ele me chama de meu primogênito. Essa é a nossa linguagem. Te amo, pastor. Um beijão, obrigado por tudo. E aí, sentei assim, ele falou, vou te ensinar um segredo da vida. Eu falei, nossa, rapaz, peraí. Que é agora, que eu já vou anotar, já põe a mão na minha cabeça, transfere. Ele falou, vou te ensinar um segredo da vida. Fala, pastor. Não leve essa vida tão a sério. Rapaz, eu estava esperando qualquer coisa, menos isso. Sabe, filho, não se preocupa tanto. Fica mais em paz. Curte, dá mais risada, franze menos a testa. Valoriza os momentos que você está com as pessoas. Não fica com a cabeça em outro lugar. Você está numa reunião, curte aquilo, curte a tua família, curte a mesa. Senta na mesa para comer, aquela pilha, não, tem que comer, que tem que fazer. Às vezes eu estou falando da igreja, irmãos, ainda estou falando da igreja. O cara vai sair para fazer uma visita, ele está cheio de problema, tem um BO, irmãos, é uns negócios cabeludo. Eita, rapaz. Os caras chamam nós e põem você no meio da fogueira, você fala, e agora, velho? Você está com uma pistolinha de água assim, sabe? Para pagar tudo isso. Aí você trata todo mundo de qualquer jeito, já não cumprimenta mais a esposa ou o marido. Não é porque você vive com a tua mulher todo dia que você não tem que dar um beijinho nela, pô. Bom dia, meu amor. Vai ajeitando a coisa, poxa vida. Panela fria não faz arroz. Entende? Então a gente é muito acelerado. Irmãos, como esse conselho mudou minha vida. Vive mais tranquilo, vive mais em paz. Segundo lugar, para a gente vencer as armadilhas de Satanás para nos prender, nos embaraçar, busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Irmão, você tem uma agenda? Você tem uma agenda mental de prioridades? Então, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que é o reino de Deus, irmãos? Você sabe o que é o reino de Deus? A igreja, tudo que envolve a igreja. O reino não é a igreja é o meio pelo qual Deus expande o reino, amém? A igreja não é o reino, a igreja é a noiva, a igreja é o corpo.
Mas por onde o reino se expande? Através da igreja, sob controle, sob domínio, governo de Jesus. Uma família para Deus, esse é o trabalho. Esse é o trabalho de expansão. Então, se dedica primeiro a isso. Se tiver que escolher, o que é prioridade, pastor? Colocar em primeiro lugar. É igual o primeiro amor, você sabe primeiro amor? Não, o primeiro amor é quando eu chorava muito. Primeiro amor é quando... Não, irmãos, primeiro amor é simples. É quando Deus ocupava o primeiro lugar. A carta para as igrejas. Eu tenho contra vocês, porque vocês trabalham direitinho, vocês são firmeza, estão ganhando gente, estão uma beleza. Mas abandonaram o primeiro amor. O que é isso? Não me busca mais em primeiro lugar. Então busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então fala para a pessoa que está do seu lado, nem casamento, nem comida, nem bebida, nem roupa, nem trabalho. Primeiro Deus. Terceiro lugar, para nos livrarmos dos embaraços desse mundo. Muito simples e muito desafiador. Nós devemos confiar em Deus. Como eu falei, a crise do mundo, na maioria das vezes, é uma crise de confiança. No fundo mesmo, a gente não confia em Deus. Por isso você vai trabalhar mais, por isso você vai guardar. Sabe, irmãos, a gente vê em relação a isso, dois extremos, presta atenção. Um monte de crente que gasta o que não ganha, vive uma vida de mentira, vive fora da realidade, é um extremo, amém? E outro extremo, crente, servo de Deus, que junta, sabe assim? Não sei quantos hectares de terra, não sei quantas cabeças de gado e não sei quantas iates e não sei das quantas. Irmãos, nós não fomos chamados para isso. Não fomos chamados para ter não sei quantos hectares de terra e nem... Não fomos. Eu tenho uma super vontade de ter uma moto legal, uma Harley Davidson, uma Boulevard, sei lá. Mas eu estou tão feliz com a minha finzinha. Já é o fim, né? Quando eu comprei a moto, o cara falou, mano, mas você já começa pelo fim. Porque é fim o nome da moto. Então, irmão, você vive com o que dá. Nem, se você tem pouco, vive com o seu pouco. E vou te falar, viu? É mais fácil administrar o pouco. Vive no pouco. Se Deus te der muito, Ele vai te capacitar. Mas não considere isso como o teu arrimo. Sabe o que é o arrimo? Tua confiança, tua segurança. Como a gente vive com o mundo quando a gente coloca... Ele é nosso apoio. Eu estou apoiado, minha confiança não está em Deus. Está no mundo, está nas coisas. Então se apoia em Deus, confia em Deus, fique seguro em Deus. Quarto e último lugar, para fugir da tentação. Falei? Não. Vigiar e orar. Lucas 21:36. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. Estejam atentos, vigia, ora e vigia, para que possam escapar de tudo que está para acontecer. E estar de pé. Olha que texto tremendo, irmãos. É possível ficar de pé, não cair. Vigiando e orando. Para a gente ficar de pé diante do Filho do Homem. Para concluir, a gente pode ver como essas coisas tão sutis e tão corriqueiras estão inseridas dentro da igreja. E é assim que Satanás tem destruído, paralisado, embaraçado, trazido encantamento para os cristãos. Antes, no princípio, perseguição e morte. Hoje, contratos, acordos, parcerias. Satanás, ele não tenta mais nos matar. Ele tenta nos oferecer uma vida boa. Proposta de vida boa, Satanás. Proposta de morte, Jesus. Fique de pé. Hoje é um dia de concerto. Irmãos, preparando essa palavra, eu fiquei até sem falar. Fiquei uns 2 dias meio mudo.